Este é o Poder Entrevista. Eu sou Eric Napoli, repórter do Poder 360, e vou entrevistar o deputado federal Eduardo Pazuello, do PL do Rio de Janeiro. Pazuello tem 61 anos e está em seu primeiro mandato como deputado federal. Antes de ingressar na política, foi general do Exército e atuou como ministro da Saúde de 2020 a 2021, durante o governo de Jair Bolsonaro. Também foi assessor especial de assuntos estratégicos da Presidência da República de 2021 até 2022. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Eric. É um prazer estar aqui. É sempre bom a gente poder falar diretamente com gente com a tua capacidade de discutir, colocar pautas, para esclarecer e para mostrar para todo mundo o trabalho que está sendo feito e por que nós existimos, né, deputados federais, senadores, políticos em Brasília, para compreender a abrangência do que a gente consegue fazer pelo país. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 11 de fevereiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Pazuello, eu começo essa entrevista perguntando: em 2025 o senhor irá presidir a Frente Parlamentar em apoio ao petróleo, gás e energia. Eu gostaria de saber quais são as prioridades da frente nesse ano legislativo de 2025. Olha só, tem que contextualizar um pouquinho. A gente propôs a Frente Parlamentar de Petróleo, Gás e Energia em abril de 2023. E ela foi lançada em outubro, setembro de 2023, com 209 deputados que assinaram comigo essa proposta de frente, essa frente. São deputados de 9 partidos, de todos os tipos, de todas as ideologias e linhas, e que juntos topam conversar com esse setor, conversar com essas demandas e ajudar a encontrar soluções para melhorar o projeto. Então, a Frente Parlamentar ela já está funcionando desde setembro de 23, já fizemos aí um ano e 4 meses, 5 meses, e tá bacana porque você consegue ouvir o setor por intermédio do Instituto do Petróleo, Gás e Energia, que foi criado também o ano passado. Ele tem as associadas, tem o conselho, e o trabalho desse instituto com as associadas é compreender as demandas do setor e trazer para que a gente, com os deputados federais, em reuniões, em grupos, em momentos que a gente alinha a posição do voto e pode favorecer, pode ajudar a brecar uma ação que vai prejudicar o setor ou ajudar a colocar uma ação que vai favorecer o setor. Essa é a lógica de uma frente parlamentar. A frente e o seu instituto e os seus associados e o setor, eles juntos representam, acredito eu, a maior força econômica do nosso país. Vai igualar com o tempo com o setor do agro, que tem uma frente parlamentar fantástica, já há mais de 20 anos funcionando, e isso dá ao setor do agro e a essa frente uma capacidade política de articulação enorme. Nós estamos caminhando nessa direção, claro, tem um ano, se comparar, talvez nós estejamos aí 1/20 do que é o setor do agro, mas a gente está caminhando forte. E acredito que esse ano a gente vai ter o lançamento oficial do Instituto, ter as grandes reuniões com a frente, para engajar os deputados nas pautas do setor. E existe alguma pauta específica que vocês gostariam de dar um encaminhamento mais rápido? Ou, por outro lado, alguma pauta que vocês têm problemas que vocês gostariam de travar ou então rediscutir? Eu vou dizer uma coisa para ti. São dezenas de pautas que a gente discute. Claro que algumas são mais específicas para uma área, para um grupo, e a gente tenta trazer à mesa para encontrar as pautas comuns. Nós temos que defender e ficar forte nas pautas comuns ao setor. As pautas muito mais específicas para um ou para outro, a gente tem que sentar para conversar, para não haver o atrito, né? Mas ainda sobre a constituição da frente,
Por que petróleo, gás, energia / transição energética? Já houve tentativas de fazer frentes de petróleo e gás, energia, e as frentes não andaram. Porque na nossa visão, esse foi um insight, o pensamento tem que ser junto. A transição energética, as discussões que envolvem energia, petróleo e gás acontecem juntas. Uma impacta a outra diretamente. Então, em frentes distintas, não conseguia andar. Então, essa é a primeira frente que engloba os 3 grandes setores, né? As 3 grandes vertentes, todo o petróleo, todo o gás, toda a energia com a sua transição. E isso dá corpo ao processo, dá voz a todos que trabalham nessa direção, pelo conjunto das coisas. Com relação às pautas, o que a gente nota? Uma pauta comum está na relação das agências com o setor. As agências regulatórias, elas precisam compreender que elas existem para fomentar o setor. Fomentar o setor. Regular e fomentar. Agências como o IBAMA, que se tornaram a vedete com relação a bloquear as ações do setor do petróleo, gás e energia, elas não levam a nada. Atrasa, nós perdemos o time e depois autoriza. Então, essa forma de conduzir do IBAMA precisa ser discutida. Ele tem realmente essa autorização por Constituição? Ou é a ANP, por exemplo, que vai definir, ouvindo o IBAMA, se vai ou não explorar a margem equatorial? Nós não podemos nem pensar em não explorar a margem equatorial. A margem equatorial é o próximo caminho, é a próxima fronteira da exploração marítima. Quando nós exploramos o pré-sal, nós estávamos sozinhos. A Venezuela estava em decadência na sua exploração e produção, exploração e produção. Estava em decadência por causa, obviamente, do seu governo chavista e Maduro, e as coisas começaram a piorar para a Venezuela, e as sanções foram levando a Venezuela para uma posição de perda nessa capacidade. Não existia Guiana. Então, o Brasil estava solto com o pré-sal. Quando nós chegarmos na margem equatorial, nós vamos estar concorrendo com a Guiana, que já vai estar lá na frente, e vamos estar concorrendo com a Venezuela, que volta a produzir. É inevitável que ela volte a produzir em larga escala. E aí? E o custo logístico todo nosso disso? E o time perdido apenas por posições ideológicas? Quem vai pagar esse preço? Então, isso é uma pauta fundamental. A compreensão das agências. Por exemplo, as agências reclamam, elas geram recursos e esses recursos não retornam para a agência se empregar no desenvolvimento do setor. Então, você arrecada, mas não opera, porque o governo não repassa. Acredite, o governo pega os recursos básicos oriundos das agências e joga no caixa dele, para fazer o que ele quiser, e não repassa em grande parte para as agências. São pautas que precisam ser tratadas no alinhamento da coisa. Entender o que o setor está vendo lá na frente sobre a exploração, a logística disso, a competitividade. Por exemplo, quando nós conseguimos tratar a tributação das exportações do petróleo, da própria exploração do petróleo, negócio complicadíssimo. A exportação não é tributada, mas o cara as pessoas queriam, na reforma tributária, tributar a exploração. E isso impacta, obviamente, a exportação. Isso tudo vai tirando a competitividade do setor brasileiro. Então, isso é uma pauta importante. A pauta da energia nuclear, Angra 3, é um absurdo nós estarmos discutindo isso ainda. É um absurdo
a gente continuar ideologicamente discutindo Angra 3. Angra 3 é uma realidade e precisa ser plenamente desenvolvida e partir para Angra 4, 5, 6, 7, assim por diante. O setor nuclear brasileiro precisa ser um dos melhores setores do mundo, porque nós temos as condições para isso. E a tecnologia mostra que o setor cada vez mais talvez seja um dos mais seguros para nós gerarmos energia. Então, pautas da energia nuclear, pautas das agências, da margem equatorial, da discussão com o IBAMA, da própria análise da reforma tributária. Nós precisamos estar na nossa pauta, conseguir uma análise detalhada da implementação, da proporcionalidade e os impactos da reforma tributária. Porque a votação da reforma tributária já aconteceu, mas como ela vai realmente se distender, os resultados finais disso, a gente ainda não tem uma análise clara. E com essa análise, a gente consegue manobrar para fazer os ajustes necessários. Então, estamos falando de pautas. Vou te dar uma outra pauta. Desculpa estar colocando as coisas direto, mas são pautas. Então, você tem as energias renováveis, eólica, energia solar, que são os dois momentos, eólica offshore, eólica onshore, as fotovoltaicas. Tudo isso precisa de muitos elementos, que são elementos vindos das terras raras, lítio e por aí vai. Esses elementos, o Brasil tem todos. Mas nós só fazemos a mineração e a exportação. Então é outra coisa que impacta. Se nós não também agregarmos valor ao que a gente minera, a gente continua ficando para trás. Porque a gente é commodity de primeira linha. Pega o ferro bruto e exporta para a China. Pega todos esses minerais dessas terras raras e exporta também. E lá eles produzem, fazem, agrega valor e manda para a gente de volta. Então, para que a gente possa crescer no setor energético, a gente também tem que compreender essa cadeia produtiva. Uma cadeia produtiva onde você não agrega valor, obviamente vai impactar negativamente no preço das nossas tarifas, porque vai impactar o preço dos itens que compõem a formação da produção, a armazenagem e distribuição da energia. Uma outra coisa que precisa colocar de maneira clara, com os incentivos que nós demos para que as pessoas instalassem a energia solar ou a eólica, deu um boom nisso. E hoje se discute que nós temos mais geração do que a gente consegue colocar na rede. Porque essa geração ela não é uma geração linear, então ela varia, e nessa variação eu tenho que ter capacidade de compensar. De noite não gera nada, de dia gera muito de solar. Como compensa essas quedas dentro de uma rede interligada? Como compensa a variação do vento, que esse mês ventou e mês que vem não ventou, forte, mudou os horários do vento por qualquer motivo, e isso tudo precisa ser compensado com o quê? Com termoelétricas. Com termoelétricas que entram e saem dentro do sistema. São chamadas flexíveis, né? Pode ligar, são flexíveis, pode ligar e desligar. E aí, por fim, não querendo esgotar, porque eu estou aqui para discutir outras ideias também, é dizer que o nosso país já cumpriu a sua transição energética. Nós já somos, talvez, eu não tenho dúvida que, com relação aos grandes países, as grandes economias, nós somos a economia mais renovável do mundo. Essa primeira etapa de fazer a transição energética para fontes renováveis, saindo basicamente do óleo, do carvão, para tudo que nós temos, isso aí já aconteceu. O Brasil já transitou. Precisa agora fazer uma
estratificação dessa transição, né? Descer para as outras linhas e, obviamente, melhorar os impactos que todo esse trabalho traz ao meio ambiente, traz à população, traz à saúde. Isso é uma continuidade. Mas precisamos sempre gritar de forma clara e dizer: o Brasil já cumpriu o seu papel na transição energética. Nós já temos a energia mais limpa do mundo nos países desenvolvidos. Ponto. Tem que ser dito isso com orgulho, porque isso foi tarefa de quem pensou lá atrás, de quem viu o Brasil, o Estado brasileiro no seu futuro, planejou e instalou tudo isso no nosso país. E isso aí é mérito dos nossos antepassados, de quem estava antes da gente. Nós recebemos hoje um país que cumpriu a transição energética. Precisa ajustar detalhes, precisa estratificar para chegar a essa energia limpa e barata e disponível para todos, concordo. Mas querer nos colocar no mesmo nível de discussão da Europa, Deus me livre. Nós estamos anos-luz na frente da Europa, da Ásia. Nós estamos anos-luz. E isso precisa ser dito. Toda vez que fala de energia, o Brasil é um exemplo na transição energética. Um exemplo. E isso precisa ser comemorado. Eduardo, eu queria voltar na margem equatorial, que é um assunto que tem dominado, né, o noticiário de energia, especialmente a exploração da bacia da Foz do Amazonas. Perfeito. Que o IBAMA ainda está nesse trâmite de... Olha só, vou te interromper. A Foz do Amazonas... Sim, fica longe do Amazonas. Fica... Olha só, a gente tem que entender uma coisa. Se nós estivéssemos falando lá em cima, a montante, onde nasce o Amazonas, é uma situação. Um grau de contaminação, um grau de risco. Nós estamos falando de quilômetros, 500 quilômetros, 800 quilômetros da foz, onde o Amazonas deságua no oceano. Para contaminar efetivamente o rio Amazonas, eu tinha que botar um duto lá de onde fabrica e jogar lá no meio do Amazonas, para cair dentro do rio Amazonas e contaminar o Amazonas. Estou fazendo uma brincadeira boba. É claro que existem os outros, toda a fauna do entorno da foz, etc. Tal. Acredito que seja nessa linha de discussão, mas muito longe da capacidade de risco de contaminação do rio Amazonas. Talvez o impacto na área da foz, mas nós estamos falando de 500 quilômetros, 600 quilômetros para cima da foz. O nome... Por que acontece? O nego adora falar de Amazonas, Amazônia, da Ibope, né? Então, explorar na foz do Amazonas, tal, aí pronto, aí o cara, foz do Amazonas, floresta amazônica, Amazônia, IBAMA. Não tem nada a ver. É lá na Amapá, é lá para cima que está se discutindo. Depois do rio Calciene, lá no norte do Amapá. A foz do Amazonas é lá no Pará, lá embaixo. Tem que saber dizer isso. Então, o termo já mudou para margem equatorial. Mas a margem equatorial pode descer até o Nordeste? Pode. E deverá descer até o Nordeste. Com os cuidados necessários, exatamente do entorno de onde a água desaga, as águas do Amazonas desaguam no Oceano Atlântico. Que, na minha visão, não impacta em grande coisa no rio Amazonas. Sim, nós temos observado nessa demora do IBAMA em dar licença para iniciar essa exploração. Aí você já adiantou que uma forma de aprender com essa história seria deslegitimizar o IBAMA nessa questão de emitir licenças, passar isso para a ANP. Não, vou repetir. As licenças continuam, mas elas não são impeditivas. Entendeu? Você pede uma licença, tem que ter um prazo para o cara te dar a licença. Se não te der, por que não te deu? O que tem que fazer para compensar? E a ANP tem que ser a cabeça de chave. Quem autoriza a exploração é a ANP. Quem autoriza, quem trata do leilão ou quem trata da autorização à Petrobras para fazer essa exploração é a Agência Nacional do Petróleo, não é o IBAMA. O IBAMA é consultado pela ANP. Deve ser assim, deve ser consultado. E a consulta, ela não pode ser impeditiva. Ele deve orientar como fazer, o que fazer e os riscos de impacto.
mas a decisão não pode ser dele. E em que pé que estaria essa proposta? Já conversaram com o presidente Diogo Mota? Não. Já conversamos na Comissão de Minas e Energia, já temos requerimentos nessa direção desde o ano passado e agora a gente volta forte discutindo isso daí. Agências regulatórias. Como a gente pode empoderar as agências como um todo, trazer os recursos que elas mesmas geram para que elas possam contratar pessoas, contratar material, tudo. Se tornar agências capazes de o mais rápido possível emitir seus laudos e esses laudos servirem para o processo de desenvolvimento do país de maneira sustentável. Você já explicou exatamente onde é que fica a bacia da Foz do Amazonas e eu queria adicionar que o Amapá seria o estado mais beneficiado com essa exploração. Você tem observado uma maior procura de congressistas do Amapá à frente parlamentar? Olha, te confesso que não. A conversa que eu tive foi com o Davi Alcolumbre, é o senador do Amapá, e não tive maiores conversas. Por exemplo, a Silvia, sim, a Silvia Waiapi, ela participa das conversas com a gente, mas já vinha participando. Novas procuras? Não. Novas procuras eu não posso dizer que sim. Mas a Silvia, sim, o Davi, sim, já conversamos sobre isso. Então, eu acredito que com as conversas e com o andar das discussões na Comissão de Minas e Energia, a gente deva ter mais gente do Amapá trabalhando isso aí com a gente. O governo do presidente Lula, em especial na figura do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem feito movimentos para incentivar a oferta de gás natural no Brasil. Dentro desse contexto, como têm sido as tratativas junto ao Ministério para avançar com essa agenda? O que nós tivemos foram discussões sobre como é que está a chegada da Rota 3. A Rota 3 ela define a chegada do gás do pré-sal, e isso aí é fundamental. E isso vai abrindo um novo caminho, né? E quando você vê a perda que nós tivemos no Comperj, nessa capacidade de fazer a composição química, né? Para que você possa usar o gás na sua plenitude, essas ligações de gasodutos, Itaboraí, que precisa de 9 quilômetros para poder fechar e realmente chegar e interligar todo esse sistema. Então, eu acredito que a gente precise começar por aí. A gente precise incentivar que essa produção chegue efetivamente pela Rota 3, encontre os gasodutos necessários para chegar nas unidades de processamento de gás, onde elas já existem e onde elas podem ser implementadas, como no Comperj. Tem que rever o desenho do Comperj, talvez não o tamanho que ele é, mas ela tem que ser revista para poder trabalhar basicamente também com o gás. Então, a geração de energia com gás, ela precisa ser muito trabalhada, porque ela é menos poluente, é eficiente, e você tendo os gasodutos, você pode realmente gerar o equilíbrio da rede, né? Dessa variação que a gente conversou há pouco, também com o gás. E em novembro desse ano, o Brasil vai sediar o principal encontro climático do planeta, né? A COP30 em Belém. E eu queria saber se você acha que a realização desse evento no Brasil esse ano pode atravancar algumas conversas, que a gente está falando aqui de exploração de petróleo na margem equatorial, aumento da oferta de gás, que não são recursos renováveis, embora o gás seja muito menos poluente do que, por exemplo, o diesel e outros óleos. Eu reafirmo, não existirá transição energética perfeita, nem viável, sem petróleo, sem gás, sem todos os modelos. Então, precisamos do conjunto, trabalhando junto, para nós termos uma transição energética campeã no nosso país. A conclusão dela, o desenvolvimento da nossa capacidade produtiva com a energia. Vou te dar um exemplo. Nós não temos uma siderúrgica no Maranhão nem no Pará para poder processar o minério de ferro que vem dali. É exportado como bruto, minério bruto. Eu te pergunto, consta que uma das grandes razões para não instalar uma siderurgia
uma siderúrgica naquela região, é que não tem energia para isso. Não tem disponibilidade de energia suficiente para você ter uma grande siderúrgica. Obviamente com toda a cadeia que envolve uma grande siderúrgica. Então, o Brasil tem energia sobrando. Aí vem aquela pergunta, Tostines é sequinho porque vende mais ou vende mais porque é sequinho? Nós temos energia sobrando porque a gente não tem um desenvolvimento à altura do nosso país ou nós não temos o desenvolvimento na altura do nosso país porque nós não temos energia suficiente? As posições de Estado brasileiro, elas precisam ir à frente. Nós temos que ter energia sobrando para o tamanho que nós temos hoje, para que nós possamos crescer. A capacidade instalada, ela não pode definir a quantidade do que a gente tem de energia. A capacidade instalada é essa aqui, mas eu tenho que ter muito mais disponibilidade de energia para que a capacidade instalada ela cresça na mesma proporção. Então, precisa olhar com esse ângulo. Então, não dá para abrir mão de gás, não dá para abrir mão das termoelétricas de petróleo, não dá para abrir mão de nada. Não dá para abrir mão de nada. Nós somos um país em desenvolvimento, nós temos uma área continental, uma população de 215 milhões de habitantes, e a gente está longe de chegar a uma posição que nós possamos abrir mão desse ou daquele produtor de energia, colocar dessa forma. Precisamos de todos. E o ministro de Minas e Energia ele tem prometido há algum tempo apresentar uma proposta de reforma do setor elétrico, justamente para tentar baixar o custo da conta de luz para os brasileiros, mas também entraria numa discussão muito forte na questão de subsídios, que é um tema muito forte, uma resistência forte no Congresso. Barata e uma conta cara. Nós temos uma energia barata e uma conta cara. É igual ao combustível. Nossos impostos elevam o preço do combustível. Os nossos impostos e os nossos subsídios, nossos programas sociais que estão embutidos na conta de luz e que precisam ser revistos, tal qual o Elon Musk está vendo lá nos Estados Unidos, para onde vão esses subsídios? Será que eles são realmente, eles dão o retorno necessário para o nosso país, para a nossa sociedade? Ou nós estamos com subsídios que estão ali sendo renovados um atrás do outro e que não estão dando retorno nenhum para a sociedade? E será que o retorno para a sociedade não seria a conta de luz barata? Para você poder aumentar a tua capacidade de desenvolvimento, gerar recursos, gerar bens, gerar emprego, para poder empregar quem está recebendo hoje o subsídio? E existe, na sua visão, existe boa vontade do Congresso e principalmente da frente em relação a rever esses subsídios? Porque, novamente, isso inclui muitos interesses de várias associações, várias empresas. Eu imagino que seja uma briga difícil de comprar. Essa briga é difícil de comprar, mas tem que ser comprada. Nós não podemos ficar reféns de um processo populista, socialista, em cima da conta de luz. Para empresas, para pessoas, para tudo que é lugar. Nós não podemos fazer isso com o nosso país. E volto a dizer para ti, qual é o objetivo do subsídio? É atender socialmente um grupo? Atender socialmente uma região? Será que não é o contrário? Será que a gente não tem que baratear a energia para que se desenvolva naquele local? Para que sobre mais dinheiro para aquele cidadão poder gastar com alimentação? Porque a conta é barata. Então, é uma discussão que a gente não pode se furtar. Não pode se furtar. Para concluir, eu queria falar um pouco de Rio de Janeiro. Bom. Porque o Rio é o estado que mais se beneficia com a exploração de petróleo hoje, em especial no pré-sal. Mas alguns estudos da própria empresa de pesquisa energética, né, a EPE, apontam que as reservas do pré-sal devem atingir um pico em 2030 e depois entrar em um declínio produtivo, que é uma coisa natural, porque a gente está falando de um recurso finito. Na sua visão, como é que o Estado deve se preparar para esse cenário de declínio da produção do pré-sal? Dubai, Arábia Saudita, são esses os nossos exemplos que tem que ter. Nós temos que ter a capacidade de pegar o recurso que vem e investir em diversas outras
áreas de produção, área industrial. Então, o Rio de Janeiro, ele tem clusters prontos, que com o investimento e o pensamento correto com o recurso do petróleo, que advém do petróleo, tem que ser desenvolvido. Você tem um cluster siderúrgico enorme no sul fluminense, já tem mais de uma, além da CSN, tem mais 2 siderúrgicas, que é uma área, um ponto logístico fantástico. Cadê a cadeia produtiva anterior e posterior à siderurgia, que nunca foi nem trabalhada? Não se incentivou nada disso. Quanto pode se colocar ali de empresas e indústrias e comércio que possam gerar emprego e recursos para o Estado a partir da cadeia produtiva da siderurgia? Você tem os estaleiros na nossa Costa Verde inteiro, o parque industrial naval nosso. A gente faz submarino nuclear, faz submarinos, faz plataformas, navios. Mesma coisa. Cadê a cadeia produtiva disso? O que está ali? E o que o Rio fornece para essa indústria? Nós temos o polo agrícola do Rio de Janeiro, que é o norte-noroeste, famoso do Rio de Janeiro, que por políticas públicas equivocadas ao longo dos anos, e não é de agora não, hein? Getúlio Vargas já atrapalhou bastante lá atrás, quando quis transferir ali a lavoura cafeeira e a cana-de-açúcar que tinha ali para outros lugares. Tudo aquilo está pronto e precisa ser investido. Você tem, obviamente, o cluster do petróleo, você tem um grande cluster logístico também ali na região de Resende, Itatiaia, Barra Mansa, Porto Real, que com a posição dela ali entre Rio, São Paulo e Minas, é uma posição logística fantástica, que tem que atrair indústrias, atrair empresas, montadoras, e vão se beneficiar da posição logística. E, obviamente, você gira e cai na segurança pública, que não tem como escapar de falar de segurança pública. E a gente tem que ter uma pequena noção. Quando nós éramos ainda, segundo Darwin, nem seres humanos a gente era ainda aí há milhares de anos, milhões de anos, nós já nos reuníamos em família, em clãs, para quê? Para fazer saúde, educação, para fazer transporte, para fazer arte? Não. Nós nos reunimos para dar segurança um para o outro, para nos defendermos. Depois, quando nós viramos, obviamente, os seres humanos que somos hoje, na evolução, a gente também se reunia em famílias, clãs, tribos, grupos, para poder se proteger das outras famílias, dos outros clãs. Então, a origem, a necessidade de estarmos juntos, ou numa cidade, ou num vilarejo, ou num condomínio, a necessidade é segurança. Então, a compreensão de todos os governantes de que a mola mestra de uma cidade é a segurança, é a primeira coisa que a gente tem que convencer as pessoas para entender o que precisa ser feito. Se nós investirmos e considerarmos a segurança a maior missão de um prefeito, a maior missão de um governador, a maior missão de um político, as outras ações vêm a galope. Porque a segurança abre a oportunidade de ter trabalho, abre a oportunidade de ter moradias dignas, abre a oportunidade de ter escolas funcionando, há fluxo de pessoas. Você não manda seus filhos para cá ou para lá porque você tem medo de segurança. Você não vai a alguns lugares ver um turismo ou assistir uma peça de teatro por causa da segurança. Então, tudo está mal, está enviesado. O mimimi, o woke, fez com que falar de segurança, falar de ação policial, legislação correta e sistema prisional, não pode falar, isso é feio. Temos que falar de cultura, temos que falar de educação. Claro que sim, mas temos que falar primeiro de segurança, para depois falarmos dos demais fatores que impactam o processo. É isso que vai fazer a diferença no Rio de Janeiro, é isso que pode fazer a diferença de investimentos no Rio de Janeiro, e se nós soubermos usar os recursos que chegam para nós dos royalties e da própria indústria do petróleo que está instalada no Rio de Janeiro, petróleo, gás e energia, a gente pode transformar o estado do Rio de Janeiro numa Dubai.
E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Eduardo Pazuello por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Eric. Um prazer estar aqui. Forte abraço. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 11 de fevereiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.